Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão conseguir ver esse vídeo, mas hoje a gente está aqui para falar de unidades de medida e de grandeza. No caso, vocês vão ter essa aula, certo? Depois. E a gente vai resolver questão para vocês já irem afiados e esperando mais ou menos o que é que vai acontecer na aula mais teórica, certo, pessoal? Espero que todos estejam bem, se cuidando. E é isso, vamos embora. Pronto. Aqui, aquele slide de sempre, né, mostrando contato e nome. Novamente, eu sou Beatriz, para quem não me conhece da semana retrasada. Sou monitora do GAP desde 2019. E aí está o meu e-mail e o meu contato, tá? Então, o que vocês precisarem falar comigo, só mandar uma mensagem nesses dois que dá tudo certo e a gente se resolve, certo? Tirem muitas dúvidas, por favor. Matemática é um assunto que precisa dessa prática diária. Todo dia, se vocês puderem dar um tempinho para estudar, é legal, certo? Pelo menos olhar uma questão, revisar aquilo que você tem mais dificuldade. Costuma ser um assunto que muitas pessoas têm dificuldade, então é bom a gente estar sempre exercitando e tirando o máximo de dúvida que puder, certo? Vamos embora. Só para explicar a metodologia dessa aula, eu trouxe algumas questões que elaborei, tá? E aí é para vocês conseguirem converter principalmente as unidades de medida, certo? Eu peço que depois da aula vocês deem uma olhadinha naquelas tabelas. Eu posso anexar algumas lá no Classroom para vocês ficarem vendo. De transformação de litro em ml. Enfim, essas transformações de unidades de medida, porque elas são importantes para o Enem. E se você já sabe de cabeça, não vai perder muito tempo para, enfim, durante a questão, né? Então vamos lá, exercício 1. Um aluno do GAP decide fazer um almoço especial para sua família, formada por 4 pessoas e que cada uma bebe, em média, 200 ml de suco. Então, temos 4 pessoas aí, certo? Ele é o quarto, né? No caso, a família é composta por 4, ele mais 3 pessoas. E ele vai resolver aí fazer... E cada um bebe 200 ml de suco. Em sua cozinha, existem 2 recipientes de suco. Um frasco contendo 5 decilitros de suco de laranja e um frasco contendo 90 centilitros de suco de acerola. Olha aí. Sabendo que o aluno não queria desperdiçar, qual seria o recipiente ideal para usar em seu almoço? Vamos lá. Qual seria o primeiro passo, né, desse exercício? É justamente você descobrir qual é a quantidade de suco que ele precisa fazer. Então, se tem 4 pessoas e cada uma bebe, em média, 200 ml de suco, a gente vai ter que aí conseguir um recipiente que esteja maior do que 800 ml, né? Porque eles precisam, no mínimo, de 800 ml. Mas também não pode ser uma coisa demais para estragar o suco do aluno, né? Então, vamos lá ver como é que ele resolveu. Segundo passo, analisar os 2 recipientes. Eu tenho um que vale 5 decilitros, ou seja, eu tenho que descobrir quanto isso vale em ml, e tem outro que vale 90 centilitros, e eu tenho que descobrir quanto isso vale em ml. Vejam só, o ml é a última, né? Mili, certo? A milésima parte do litro, que é a centésima parte do litro, e aqui é a décima, né? Decilitro. Então, quando a gente vai multiplicar para a direita, ou quando a gente vai transformar para a direita, a gente multiplica. Porque litro é muito maior do que ml, então tem que multiplicar, vai ficar um número maior. Se eu divido, ou se eu vou para a esquerda, eu vou dividir. Por quê? Porque ml é menor, certo? Do que centilitro, tá bom? Perdão, pessoal. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ele diz que tem 5 decilitros. Decilitro está aqui. Eu tenho que transformar para ml. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. Se eu ando 2 casas para a direita, vai ficar o que aqui? 5 vezes 100, né? Porque é vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10 é 100, então é só multiplicar por 100. E aqui, ó, no centilitro, eu vou andar 1 casa para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10.
90 vezes 10 igual a 900 ml, certo? E aí a gente descobre que o primeiro recipiente, ele comporta 500 ml, né? Ele tinha lá 500 ml, acho que é de suco de laranja. E o segundo é 900 ml de suco de acerola. O que a gente descobriu lá no começo? Que ele precisava de 800 ml. Esse primeiro aqui não ia dar para a família dele, né? Então, o recipiente que mais se enquadraria nessa situação era um de 900 ml. Bia, e se tivesse um que tivesse 1.200 ml? Aí você não ia escolher, né? Porque a questão deixou bem clara que ele quer algo que não desperdice. Não é nem para faltar, nem para desperdiçar. Ah, Bia, mas aí vai desperdiçar 100 ml, verdade. Mas é meio mais perto do que 1.200 ml, né? Então, vamos seguindo. Exercício 2. Em um concurso para a Polícia Federal, uma candidata precisava correr 50.000 decímetros em 3.600 segundos. A pessoa já se enrola todinha aí, né? Sabendo que ela consegue percorrer 6 km por hora, aqui já é mais fácil, já é uma coisa que a gente já usa mais no dia a dia. Existe possibilidade dela passar no teste? Então, vamos ver aí. Primeiro passo, qual seria? Como é que eu... Vamos voltar aqui. Eu disse a vocês, gente, se eu dissesse assim, eu corro 100 decímetros por segundo, você ia ficar meio perdido, né? Tentando entender ali mais ou menos o que eu estava querendo dizer. Quando a gente tem essa dificuldade de entender, a gente sempre converte para o que está mais fácil para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que é que a gente mais usa para definir? Caminhada, corrida, passeio de carro, de avião, de tudo. Avião, na verdade, é um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, que é muito maior a escala. Mas a gente usa sempre quilômetro por hora, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tentar transformar isso aqui, o decímetro, em quilômetro e os segundos em hora, certo? Para facilitar a nossa vida. Então, ó, 50.000 decímetros são quantos quilômetros e 3.600 segundos são quantas horas? Primeiro, olhando aqui a parte do decímetro. Vejam só, o decímetro está bem aqui, ó. Neste lugarzinho aqui. Quando eu disse e o quilômetro está para a esquerda, se está para a esquerda, eu vou dividir por 10, não é? Então, esse sinal não é o mais, tá, gente? É porque eu acho que deu uma desconfigurada, mas aqui é um sinal de divisão. Aquele sinalzinho assim. O tracinho e os dois pontinhos. De decímetro, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Tenho que dividir 4 vezes por 10. É só cortar o zero, né, galera? Então, vou cortar 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu tenho 5.000 quilômetros. 5 quilômetros. 50.000 decímetros é o equivalente a 5 quilômetros, certo? Então, ela vai ter que correr aí 5 quilômetros em alguma quantidade de horas que a gente vai descobrir agora. E como é que eu sei... Aqui, ó, 5 quilômetros. Como é que eu sei quantos segundos são tantas horas? Isso aqui eu fiz proposital porque é bom você saber para tudo. Para física, para matemática e para a vida também, né? Claro. Mas essas duas matérias, principalmente, normalmente usam múltiplos desse número, de 3.600. Então, é bom você saber. Por quê? Porque 3.600 segundos é o equivalente a exatamente 1 hora. 60 vezes 60, né? Uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, você vai multiplicar aí 60 vezes 60 para saber quantos segundos tem em 1 hora. E isso vai dar 3.600 segundos, certo? E aí, essa conversão se torna mais fácil se você sabe desse padrão, porque você não ia nem ter que fazer cálculo, é só colocar 1 hora. Ah, Bia, descobrindo isso, o que é que eu consigo concluir? Que o objetivo dela é percorrer 5 quilômetros em 1 hora. Tá, e aí? O que é que acontece depois disso? Se ela conseguia correr 6 quilômetros a cada hora, ela consegue correr 5 quilômetros por hora? Claro, né? Porque ela consegue fazer mais até em 1 hora. Então, a resposta seria sim. Ela provavelmente vai passar no teste. Ela está com 1 quilômetro aí de vantagem, né? Para passar nesse teste. Então, vamos seguindo.
Aqui é uma questão do Enem 2012, certo? Envolve unidade de medida, envolve o assunto, né, claro, que a gente está falando, mas para trazer essa questão para vocês, eu queria deixar claro que normalmente o assunto de unidade de medida ele não vai cair tão óbvio assim. Por que eu preciso saber? Porque em outras questões envolvendo outros assuntos, vai cair unidade de medida. E se você não souber converter, se você não souber os conceitos, você vai se bananar nessas questões que são de outros assuntos, mas que envolvem, entendeu? Por isso que é um dos assuntos básicos da matemática que o aluno precisa saber de verdade, gente. Essas tabelinhas vocês têm que levar no coração e na cabeça de vocês. Ah, Bia, eu tenho dificuldade de conversão. Eu indico, de verdade, você pega um papelzinho e escreva aquela tabelinha que eu mostrei lá no começo. Essas tabelas assim. Essas tabelas aqui. Porque, na prática, você vai depois ver no natural, você vai conseguir lembrar realmente qual é a ordem do que tem aqui, certo? Ah, é de metro para quilômetro, de metro para milímetro. Aí você vai pegando na prática e não vai mais se embananar, certo? Então, tentem fazer isso. Qualquer coisa, falem comigo que eu disponibilizo o restante das tabelas. Eu vou tentar colocar no final desse slide lá no Classroom. Se tiver faltando alguma, vocês falam comigo, mas eu vou tentar colocar todas que vierem na minha cabeça, certo? Então, vamos lá para a questão do Enem 2012. Nos shopping centers, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por um período de uso de jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos. Nas lojas dos parques. Então, eu acho que deu uma caída aqui, mas eu vou repetir o que eu estava falando. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custe R$ 3,00, certo? E que uma bicicleta custe 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por tempo de jogo, ou seja, esse aqui 20 custou R$ 3,00, certo? A cada 20 custa R$ 3,00. O valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é. Moral da história, para converter esse texto todinho aí, é uma coisa muito simples. Ela quer comprar uma bicicleta, a bicicleta custa 9.200 tickets. Só que ela só consegue 20 tickets a cada rodada. E cada rodada custa R$ 3,00, certo? Como é que a gente vai resolver isso? Olha só. Eu trouxe esse slide específico para mostrar para vocês uma forma que é o ideal de você resolver uma prova de matemática. É ir grifando. Não percam o tempo de vocês lendo uma questão mais de uma vez, gente. Só se for uma questão muito difícil e que, enfim, você já esteja com dúvida. Mas quando é uma questão assim, vá grifando as partes importantes. Porque quando você grifa, eu coloquei em negrito aqui as partes que realmente a gente tem que prestar atenção. E aí, quando você volta, você já sabe para onde tem que olhar. Caso você não conseguiu fazer aquela questão naquele momento, caso você precise voltar para ela depois, enfim, N motivos. Ou até mesmo quando está resolvendo ela, para conferir os dados e não confundir os valores e acabar errando a questão, certo? Então, vão sempre grifando questão de matemática e de outras matérias também, não só matemática. Vamos lá. Qual é o primeiro passo para resolver essa questão? Vamos analisar as grandezas, certo? Vamos treinar aqui uns conceitos importantes. Se eu dissesse para vocês, galera, real e número de ticket é diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando, grandeza é tudo que eu posso contar, né? Eu consigo contar dinheiro e consigo contar os números de tickets dessa criança. Então, pensem assim. Eu preciso de mais ou menos reais para conseguir um número maior de tickets. Eu vou dar em uns segundinhos, vocês podem me travar agora na tela para pensar. Preciso de um número maior ou menor de reais para conseguir um número maior de tickets. Me travaram, eu vou dar a resposta agora, mas se não, vocês pausam de novo para pensar. Olha só. Quando eu digo
Quanto maior for o dinheiro gasto, maior será o número de tickets. Então, isso é diretamente proporcional. Elas estão crescendo em uma linha só. Bia, e se eu dissesse que quanto menor o dinheiro gasto, maior fosse o número de tickets? Não faz sentido, né? Porque a gente sabe que ela precisa gastar mais dinheiro para aumentar o número de tickets. Eu preciso de 3 pessoas trabalhando, certo? E aí, deixa eu tentar pensar aqui numa coisa mais objetiva. Pronto, tempo e distância. Quando eu digo maior é a velocidade de um carro, menor é o tempo que eu gasto para percorrer aquela estrada. Isso é o quê? É inversamente proporcional. Por quê? Quando eu estou aumentando a velocidade, menor é o meu tempo. Entendeu? Então, vocês têm que formar essas frases. E aí seria inversamente proporcional. No caso dessa nossa questão, é diretamente proporcional, certo? E aí, qual seria o nosso segundo passo, né? Saber a quantidade de ciclos necessários para essa criaturinha conseguir comprar a bicicleta dela. Bia, como assim um ciclo? Eu estou contando um ciclo, o valor gasto, o tempozinho, que ela disse que gasta para conseguir R$ 20. E esse tempo, na verdade, ele está sendo representado em um valor em dinheiro, né? Que é os R$ 3. Então, o ciclo, certo? São 20 tickets a cada R$ 100. Como é que eu vou descobrir o número de ciclos? Eu vou dividir a quantidade de tickets que ela precisa, que são 9.200, por 20, certo? E aí eu vou ter 460 ciclos. Então, ela tem que jogar 460 vezes para conseguir R$ 9.200. Só que o problema é que isso aí não está dizendo quanto ela vai gastar, né? Olha só. Se eu tenho que jogar 460 vezes e cada vez custa R$ 3, eu só tenho que multiplicar 460 por R$ 3, certo? Então, quanto vai ser o dinheiro gasto? R$ 1.380. O que a gente vê que é um roubo, né? Mas, enfim, é isso aí que responde a questão. R$ 1.380 é o valor que a criança ia gastar para poder comprar a bicicleta lá nos joguinhos do shopping, né? Então, seria a alternativa D de dado. Exercício 3. João e Maria são 2 irmãos que jogaram na loteria no final do ano. Maria investiu R$ 100, enquanto João investiu 250. No dia seguinte, receberam a notícia que ganharam R$ 1.000.000, que deve ser dividido de acordo com a quantidade investida. Quanto deverá receber cada um? Olha só. Maria investiu 100, João investiu 250. E aí, eu quero saber, essa quantidade vai ser diretamente ou inversamente proporcional? O investimento com a quantidade recebida. Se eu invisto mais, eu recebo mais ou menos, certo? Mais, né? E eu troquei aqui os nomes. Então, a gente vai considerar aqui que João investiu 100, certo? E Maria investiu 280. Ah, porque eu queria... tá certo, pessoal. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Eu coloquei para dar um número fechado, certo? Na questão, para vocês não ficarem se embanando com as vírgulas, e normalmente é o que o Enem faz. Quando eu tinha feito a primeira, coloquei um número aleatório, e aí depois, quando eu fui calcular, não ia dar um valor certinho para facilitar a vida, né? Então, a gente vai considerar esses valores aqui. O ISAD eu já vou mandar corretinho. Foi mal, matemática sempre acontece isso. Vamos lá. João investiu 100, Maria 280. E aí é diretamente e inversamente proporcional o que eles recebem. É diretamente, né? Porque quanto mais eu invisto, mais eu vou receber. Lógico, se Maria deu um valor muito maior do que o irmão dela, ela merece ganhar mais do prêmio, né? E aí ele pergunta que essa quantidade ela vai ser dividida de acordo com a quantidade investida. E aí, quanto vai receber cada um? Essas questões elas são bem importantes, porque eu, particularmente, acho que nunca vi cair assim no Enem. Mas sempre cai alguma coisa similar. Não com dinheiro, mas com
dividir terreno, enfim, essas questões assim, de dividir de acordo com alguma quantia que foi investida antes e que vai ter que ser repassada pelo valor atual. Que no caso que eles investiram isso, né? 100, 280, e o valor atual é 1 milhão. Aí o que a gente faz para descobrir isso? Primeiro passo, certo? A gente vai analisar a porcentagem investida por cada irmão. E esses são os valores corretos. João vai investir 70, certo? E Maria vai investir 280. Qual é o total disso aqui? Vou ter R$350, certo? 280 mais 70, R$350. E aí, ó, olha o que aconteceu. Como é que eu vou descobrir a porcentagem do que João investiu ou que Maria investiu? Eu tenho que 350 é o nosso valor total, né? Então, se é o valor total, é 100%. E eu tenho que R$70 é quanto, né? Quantos por cento? Eu não sei, que é o que João investiu. Como é que eu faço para descobrir isso? Regra de 3. 70 vezes 100, 350 vezes x. E aí, depois você vai dividir isso aqui, né? Para poder descobrir o valor de x. Então, ó, 70 vezes 100, 7.000. Dividido por 350 vai ser 20%. Tá vendo como dá um número certinho, né? É mais fácil de calcular, normalmente o que nem pede. Se eu fosse colocar para vocês para calcular muitas casas de vírgula, ia dar quebrada e não é o que o Enem costuma fazer, certo? Então, considerem esse valor aqui. 70 para João, 250 para Maria. Então, João entrou aí com 20% do valor total investido, né? Vamos lá. Se João entrou com 20 e só tinha ele e Maria, então Maria entrou com 80% do valor investido. Gente, pensando logicamente, como é que a gente dividiria isso da forma mais justa possível? Se João entrou com 20% de investimento, de retorno, ele precisa ter 20% também, não é? Por mais que o valor esteja muito maior, que eles entraram com 350 para ganhar 1 milhão, né? Mas, para ser justo, ele vai ganhar a mesma porcentagem do que ele investiu. Então, o que é que eu preciso saber? O que é o valor, né, a quantia equivalente a 20% de 1 milhão de reais. E isso eu sei que são 200 mil reais. E aqui eu coloquei uma técnica, certo, que ajuda muito na hora do Enem, que você considera sempre o valor, o número 1 como sendo 100%, e as porcentagens menores você vai colocar a casa decimal. Bia, como assim? Eu não tinha que calcular 20%. Calcular 20% é a mesma coisa que multiplicar por 0,2. Bia, se eu tenho que calcular 80%, multiplica por 0,8. Bia, eu tenho que calcular 1%, multiplica por 0,01. Bia, eu tenho que calcular 120%. Passou agora do 100%, né? Então, você vai multiplicar por 1,2. E aí vai te dar 120%. Isso vai ser mais trabalhado até nas questões de juros e de juros, que normalmente é onde se aplica mais. Mas porcentagem também é muito importante, então vocês precisam saber, tá, gente? E aí, ele vai receber aqui chega, meu Deus, 200 mil reais para lá da Mega Sena. E Maria vai receber quanto? O que restou, né? 80%, que seria 800 mil reais. Então, João vai receber 200, Maria vai receber 800 mil reais, certo? Bom, pessoal, essas foram as aplicações dessa semana. Eu vou disponibilizar, vou ajeitar aquelas questões do slide, certo? Peço que vocês considerem só essa parte que tem os cálculos mesmo, a partir daqui, ó. Daqui, certo? Desse slide, esses são os valores corretos, 70 para João e 280 para Maria. Eu peço perdão por ter me confundido. E aí, eu vou estar disponibilizando, eu vou colocar no final desse slide, depois dessa página, as tabelinhas para vocês tentarem absorver, certo? De distância, de tempo, enfim, as que eu for lembrando, eu vou colocando e vou disponibilizar para vocês. Um bom final de semana, não sei se vocês vão assistir isso no final de semana, se não durante a semana, mas uma boa semana de estudos. Qualquer dúvida, falem com a gente, certo? Por favor, não fiquem segurando dúvida, porque esses assuntos, eles são os mais chatinhos de pegar e também são os mais importantes. Então, é bom que vocês tirem o máximo de dúvida que vocês puderem. Então, é isso, pessoal.
Tchau, tchau. E até mais, viu?